Olá, irmãos. Estamos juntos mais uma vez, como Igreja do Senhor, comprada pelo preciosíssimo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Igreja do Senhor, que caminha neste mundo para proclamar o seu nome, testemunhar do Evangelho e anunciar que só Jesus Cristo salva. Estamos juntos. Deus nos tem sustentado neste tempo, Deus nos tem abençoado. O Senhor tem grandes coisas para nós. Nós cremos nele, somos alimentados e sustentados por ele a cada dia. E que ele nos abençoe no culto de hoje. Que a palavra do Senhor fale aos nossos corações e que possamos colocar em prática o que ele tem para nós em nossas vidas no culto de hoje. Oremos. Santo Deus, Santo Pai, Senhor dos Senhores, nós te damos graças por tudo que és, tens sido, tens feito e hás de fazer em nossas vidas. Nós somos teu povo, Igreja do Senhor, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, Senhor, muito obrigado. O Senhor tem sustentado as nossas forças, renovado a nossa fé, a nossa esperança, a alegria que temos de sermos do Senhor. Sabemos que o Senhor cuida de nós. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e nada acontece senão segundo a sua vontade e permissão, e com propósitos santos, justos e puros e bons do Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor continue agindo em nossas vidas, cumprindo os seus propósitos em nossas vidas. Oramos pelas nossas famílias, oramos pelas igrejas do Senhor neste tempo, pedindo discernimento, direção ao Senhor e que o teu nome continue sendo glorificado. Oramos pelas famílias missionárias, seja na cidade do Rio de Janeiro, no nosso país e espalhadas pelo mundo. Onde quer que estejam, sejam fortalecidas pelo Senhor, revigoradas pelo Senhor e instruídas pelo Senhor a agir nesse tempo difícil de pandemia. Senhor, perdoa os nossos pecados, santifica-nos, ó Deus. Fala conosco pela Tua palavra no culto de hoje e ouve as orações que temos feito, uns pelos outros, sabendo, ó Deus, que o Senhor ouve orações. E o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Bendito o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É a oração que nós fazemos, com gratidão no nosso coração e com certeza de que somos ouvidos. Te buscamos no nome de Jesus Cristo, segundo a tua santa, gloriosa vontade. Amém. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos seu amor, dá-nos sua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos, sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais sua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim
tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Graça e paz, irmãos. Prazer estarmos juntos mais uma vez neste culto de oração. O tema desta mensagem de hoje é de joelhos diante do Pai, e o texto bíblico de referência é Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14 até o verso 21. E lerei a palavra do Senhor junto com os irmãos. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Na primeira oração de Paulo, na carta aos Efésios, Paulo, no capítulo 1, do verso 15 ao verso 23, Paulo vai orar a Deus pedindo que ele concedesse iluminação no coração da igreja de Éfeso. Nesta segunda oração, no livro de Efésios, Paulo vai orar para que haja capacitação, revestimento do Espírito Santo na vida da igreja de Éfeso. Lembrando que essa igreja era formada por judeus e gentios, né? Então Paulo vai orar novamente por essa igreja. Lembrando que anteriormente Paulo havia dito que visualizou duas marcas na vida dessa igreja, que eles tinham uma fé única em Cristo Jesus e que havia amor entre todos os santos. E agora Paulo se coloca mais uma vez em oração por esta igreja. E aí, a partir do verso 14 e verso 15, eu quero destacar algumas coisas, algumas aplicações para a minha vida e para a sua vida também, meu irmão, minha irmã. Primeira coisa é que Paulo, no verso 14 e verso 15, Paulo, nesse momento, a gente precisa recordar que Paulo estava preso. Mas ele não estava impossibilitado de orar. Quando eu lembro e quando eu reflito sobre o estado de Paulo, neste momento, ele estava preso, mas ele não estava impossibilitado de orar. Nós, de certa forma, estamos livres, né? Nós estamos livres em Cristo, nós temos liberdade. E fica uma primeira pergunta: estamos orando? Com o tempo que nós temos, com a liberdade que nós temos? Paulo estava numa prisão, preso, mas não impossibilitado de orar. E aproveitou todos esses momentos em que estava preso para orar, para interceder pela igreja. Uma segunda coisa é que, como Paulo estava preso, ele estava correndo risco possível de morte. Paulo, nesse momento da sua prisão, tinha necessidades físicas, necessidades materiais. Porém, nesta oração, Paulo não faz menção
de nenhum pedido com relação às suas necessidades materiais. Aprendo mais uma coisa com o apóstolo Paulo nesse momento: quais são as nossas prioridades, quais são os desejos do nosso coração. Fica uma pergunta: o que nós temos pedido a Deus em oração? Somos agraciados num tempo hoje de muitos recursos materiais, e às vezes nos dá a sensação de que não estamos satisfeitos com aquilo que temos. Por exemplo, quando você não tem um carro, você compra um carrinho. Normalmente a gente brinca, né? Comprei um carrinho velho. E aquele carrinho velho, ele é tudo para você porque ele é o carrinho velho. Mas ao passar alguns dias, aquele carrinho velho, você já tem uma tendência de querer um carro melhor. De certa forma, não há nada errado nisso. Mas às vezes nós precisamos entender e aí precisamos refletir sobre o que nós temos pedido a Deus em oração. Paulo em nenhum momento ele solicita nada material, mas ele clama por coisas espirituais. Ele clama pelas bênçãos espirituais, mais uma vez, aqui com relação à igreja de Éfeso. Terceira coisa que me chama a atenção nesses 2 primeiros versículos é que Paulo escreve que de joelhos diante do Pai. Orar de joelho não é uma questão meramente religiosa. Orar de joelho é uma questão de uma atitude de submissão e de reverência ao Senhor. Há muitas pessoas que podem orar de joelhos, mas o coração pode estar longe. Há muitas pessoas que podem orar, mas não estão orando com submissão e com reverência. E Paulo nesse momento nos chama a atenção que ele se coloca de joelhos diante do Pai para interceder pela igreja. E nós precisamos cada vez mais dobrar os nossos joelhos, reconhecendo quem somos e reconhecendo quem é Deus em nossas vidas, se submetendo à vontade de Deus, reverenciando e exaltando o nome do Senhor. Uma quarta coisa que eu quero destacar nesses 2 primeiros versículos é que Paulo ele vai retratar o início do capítulo 3, no verso 1, quando ele diz por esta causa. Ele vai dizer por esta causa e ele vai falar sobre a reconciliação dos gentios com Deus e automaticamente a reconciliação dos gentios com os judeus. Paulo coloca nesse sentido. Por isso que ele vai dizer lá no verso 8 que ele foi constituído pregador aos gentios. O mistério de Cristo foi concedido a ele para que ele pudesse revelar, pregar esta mensagem aos gentios. E aí ele vai e coloca que ele está de joelho diante do Pai por esta causa, em favor dos gentios e dos judeus. Outra coisa que ele diz aqui é que nessa relação entre gentios e judeus ele está falando que ele se coloca de joelhos de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Paulo se coloca de joelhos sobre a família, e aqui ele está falando sobre a família de Deus. Tanto no céu, a família de Deus que triunfou, os crentes em Jesus que já estão na eternidade com o Pai, mas ele fala também da igreja sobre a terra, a igreja que ainda continua sobre a terra, a igreja que ainda continua na sua luta terrena. Então Paulo fala da família de Deus, a igreja é uma família constituída por esse Pai. E quando Paulo se coloca de joelho diante do Pai, Paulo se dirige a Deus como Pai. E isso para mim soa como algo que está relacionado à intimidade. Por isso lá no verso 12, no próprio capítulo 3, Paulo vai dizer pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Paulo, ele vai destacar Deus como Pai, retratando a sua intimidade. Paulo vai destacar a Deus como Pai, destacando o seu acesso ao Pai e a sua confiança de estar na presença do Pai. Fica uma pergunta para mim, lendo esse texto, e eu quero compartilhar com os irmãos uma reflexão. Qual é o meu grau de intimidade com Deus na oração? Como está essa intimidade? Nossa, a minha oração, a sua oração com Deus. Você é íntimo de Deus? Deus é íntimo de você quando você ora, quando você está diante da presença do Pai? Às vezes oramos e parece que Deus está tão distante de nós, porque não temos intimidade. Então fica
essa pergunta para nós. Qual é o grau da minha intimidade, qual é o grau da sua intimidade com Deus na sua vida de oração? O verso 16, o verso 17, Paulo vai orar para que, segundo a riqueza da sua glória. Paulo destaca nesse contexto, os recursos de Deus são ilimitados. E esses recursos de Deus estão disponíveis para todos os crentes em Jesus, para todos os cristãos. Por isso ele diz que, segundo a riqueza da sua glória, segundo a riqueza da glória de Deus, que ele possa conceder que sejais fortalecidos com poder. Paulo ora, segunda coisa que eu digo, primeira coisa que eu falo aqui foi a questão dos recursos, que são ilimitados e estão disponíveis a todos nós. A segunda coisa nesses dois versos é que Paulo ora por poder no homem interior. Por que Paulo ora pelo poder no homem interior? Nós precisamos de fortalecimento do poder de Deus. Por que, meus irmãos? Precisamos desse fortalecimento no homem interior. Primeira coisa que eu quero destacar é porque nós somos fracos. Eu sou fraco. Nós somos fracos. Romanos capítulo 7, a partir do verso 15 e 22, Paulo vai relatar a luta interior do homem. O bem que eu quero, isso eu não faço, o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Então Paulo vai relatar dessas nossas fraquezas. Nós somos fracos. O Senhor Jesus falou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos fracos. No capítulo 2 de Efésios, Paulo disse que nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós andávamos segundo a ação, né, das potestades, sobre as ações de Satanás sobre nossas vidas e sobre as ações da nossa própria carne. E a segunda coisa aqui, nesse ponto 2, é que o diabo tentou Adão e Eva no início, o diabo tentou Jesus e até hoje o diabo tenta a mim, tenta a você. Por isso Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8, ele diz que o diabo anda em derredor, buscando a quem ele possa tragar. Precisamos orar pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito no nosso homem interior, porque somos fracos, porque o diabo é o nosso inimigo, o nosso adversário que tenta nos derrubar, tenta apagar a nossa vida, apagar o nosso testemunho cristão. E terceiro, C2:3, é que o mundo jaz no maligno. João, primeira carta a João, capítulo 9, verso 19, capítulo 5, verso 19, a Bíblia diz sobre isso, que nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Então, por isso que nós precisamos do poder de Deus no nosso homem interior. Somos fracos. Muitas das vezes somos fracos espiritualmente, muitas vezes somos fracos emocionalmente, por isso nós dependemos e precisamos desse revestimento do poder de Deus nas nossas vidas. Paulo vai falar, em terceira coisa desse verso 16 e 17, que habite Cristo no vosso coração. Cada cristão, nós somos habitados por Cristo no momento da nossa salvação. Mas quando Paulo utiliza dessa expressão habite, isso tem o significado no grego de sinta-se à vontade. Cristo habite no vosso coração. Isso é, Cristo sinta-se à vontade nos nossos corações, nas nossas vidas. E eu quero ilustrar duas coisas bem interessantes. Não sei quantos já tiveram oportunidade, mas é muito bom viajar. Quando você chega numa pousada e você pode desfrutar daquele local muito agradável, né? Muitas das vezes uma boa estrutura física, uma boa cama, uma boa hotelaria. Você acorda de manhã, você tem aquele café da manhã tão repleto, né? Tão vasto, com tantas coisas gostosas ali. E normalmente a gente volta dessas viagens um pouquinho cheio, né? Mas você já percebeu que durante esses períodos, quando vai passando-se o tempo, você diz assim: nossa, isso aqui é tudo muito lindo, é tudo muito agradável, mas eu já estou sentindo saudade da minha casa. Porque eu não estou tão à vontade aqui, porque isso aqui não é meu. Isso aqui, de uma certa forma, está sendo meu por um período, vamos pensar assim, porque
ali nós pagamos aquela hospedagem por aquele período da viagem, naquela pousada, né? Tão gostosa, que muitas das vezes nós programamos para fazermos. Mas a segunda questão é a nossa casa. Porque na nossa casa é onde nós nos sentimos à vontade. Seja a sua casa a casa mais simples, seja a sua casa a casa mais, vamos dizer assim, luxuosa, com a melhor arquitetura do momento, com a decoração mais atual, com a tendência mais atual. Independente de como seja a sua casa, mas é a sua casa. É onde você se sente à vontade, é onde você tem a liberdade, e porque é a sua casa. E aqui Paulo vai destacar que assim habite Cristo no vosso coração. E a pergunta que fica para mim, Cristo está à vontade no meu e no seu coração? Infelizmente, às vezes nós temos a tendência de compartilhar alguns cômodos da nossa casa, da nossa vida com Cristo, da seguinte maneira: Cristo, o Senhor pode estar na sala da minha casa, do meu coração, mas o Senhor não pode entrar no meu quarto. Cristo, o Senhor tem a liberdade de poder, vamos pensar assim, usando essa linguagem ilustrativa, o Senhor pode ter a liberdade de assistir a televisão aqui na minha casa, mas o Senhor não tem acesso ao meu celular ou às minhas redes sociais. Querido, Cristo precisa se sentir à vontade na nossa vida. Não somente à vontade, como Ele precisa reinar sobre a nossa casa, como Ele precisa dirigir a nossa casa, conduzir a nossa casa. Sendo assim, seremos felizes. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreve uma coisa e que achei bem interessante. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo. A outra é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo residente. A outra é ter o Espírito Santo presidente. Compreendeu? Uma coisa é o Espírito Santo, uma coisa é Cristo residir na casa. Outra coisa é Cristo presidir esta casa. Que Cristo possa ser o presidente da minha casa, da minha vida e da sua vida. E que muitas das vezes nós podemos usar essa expressão, às vezes nós não permitimos que Cristo reine abundantemente sobre nossas vidas. O verso 17b, Paulo, ele vai orar pelo amor fraternal por essa igreja. Quando, ao final do verso 17, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo vai se utilizar de duas expressões, arraigados e alicerçados. Arraigados, enraizados, num contexto de terra, botânica, enraizados. E depois ele vai utilizar alicerçados, fundamentados, né? Arquitetura, dentro daquilo que você constrói a casa, você precisa estar bem fundamentado. E aí Paulo coloca nesse momento para que eles estivessem alicerçados, arraigados em amor. Repita, essa igreja era formada por judeus, essa igreja era formada por gentios. Essa igreja foi uma igreja em que barreiras foram quebradas. Essa igreja foi uma igreja em que muralhas da inimizade foram destruídas. E Paulo destaca que esses irmãos foram marcados pelo amor que eles tinham para com todos os santos. Mas nesse momento aqui, Paulo está reforçando para que eles pudessem estar continuamente arraigados e alicerçados em amor. Por que isso? Qual o propósito disso? Qual o objetivo disso? Verso 18 e 19, Paulo continua. A fim de poderdes compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Paulo vai se utilizar de duas expressões. Compreender e conhecer. Aparentemente são sinônimos, aparentemente a mesma coisa. O amor. Primeira coisa que eu quero falar nesse sentido, eu vou falar sobre a questão do compreender e do conhecer, mas eu quero destacar o amor. O amor acredito eu, que é a principal virtude cristã. Quando a gente lê o texto de 1 Coríntios capítulo 13, a gente vê ali Paulo destacando a respeito do amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor é longânimo, né? O amor não arde em ciúme. E no final, lá no verso 13 desse texto, ele diz que agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E dessas três, o maior é o amor.
João capítulo 13, Jesus falando no verso 34 e 35, Jesus falando que os discípulos seriam conhecidos se eles amassem uns aos outros. O amor é uma marca do discipulado, o amor é a marca de um discípulo de Cristo. O amor edifica. Paulo, lá no capítulo 8 de 1 Coríntios, o verso 1b, Paulo diz que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O amor edifica. O amor, ele cobre uma multidão de pecados. Por isso, Paulo ora por compreensão do amor de Cristo na vida desses irmãos. E aí eu repito novamente duas palavras que é destacada por Paulo: compreender e conhecer. Compreender intelectualmente, entendimento. Paulo fala das dimensões desse amor, altura, profundidade, largura e comprimento. Logo, o amor de Cristo é imensurável. Paulo vai destacar essas, vamos pensar assim, essas ideias geométricas, matemáticas, né? Altura, profundidade, largura, comprimento, para tentar destacar, descrever o amor de Cristo. Isto é, o amor de Cristo, ele é imensurável, porque o amor de Cristo alcançou o coração de Paulo, que se considerou o pior dos pecadores, se considerou a pessoa que não merecia, por isso sempre ele vai destacar que o ministério, que a vida dele é tudo pela graça e pela misericórdia de Deus na vida dele. Então, Paulo fala desse amor que é imensurável, que é incalculável. Paulo vai referir sobre a questão do conhecer, referindo-se a esse conhecimento que está esse conhecimento é um conhecimento que é alcançado pela experiência. Isso é, essa experiência, eu não estou falando de experiência mística, não. Estou falando de uma experiência de vida prática com Cristo. Isto é, à medida que eu compreendo o amor de Cristo, à medida que eu conheço esse amor na vida prática, eu consigo amar o meu irmão, eu consigo amar um judeu, eu consigo amar um gentil, eu consigo amar, isto é, um relacionamento como igreja desse amor fraternal. Na outra mensagem, falando sobre isso, eu citei, a igreja é algo tão maravilhoso, onde você vê crianças, jovens, idosos, adultos, onde você vê doutores com pessoas leigas, com pessoas simples, donas de casas, do lar, pessoas de todas as esferas, pessoas de todos os níveis profissionais e sociais, mas que se relacionam, que vivem por causa do amor de Cristo. O amor de Cristo nós precisamos compreender. John Stott, ele vai escrever um livro que dizia que crer é também pensar. Nós precisamos compreender o amor de Deus, nós precisamos conhecer este amor que excede todo entendimento. À medida em que nós compreendemos e conhecemos, nós somos tomados de toda a plenitude de Deus. Querido, o grande problema nosso é que a nossa mente é tão limitada que às vezes a gente não consegue entender a profundidade, esse amor de Deus por nós, e esse amor de Deus que deve ser estendido aos nossos irmãos, esse amor de Deus que deve ser estendido dentro das nossas famílias, e à medida em que nós compreendemos e conhecemos, nós somos tomados de toda a plenitude de Deus. E eu quero concluir esta palavra no verso 20 e no verso 21, que Paulo, orando de joelhos, se pondo, ele se põe de joelho pela igreja, diante do Pai. E ele conclui dizendo que Deus é poderoso para fazer muito além, infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso, irmão. Deus é poderoso para fazer além daquilo que nós possamos pensar, além daquilo que nós possamos pedir. Mas Deus deseja que nós oremos. Deus deseja que nós venhamos interceder uns pelos outros. Deus deseja que o meu coração e o seu coração se encha de amor, para que Ele possa operar em nós e que nós sejamos uma igreja a cada momento e em cada dia. E a história das nossas vidas seja marcada pelo amor de Deus, pelo nosso amor para com Deus e pelo nosso amor para com o nosso irmão em Cristo Jesus. E finalizo com essa expressão de Paulo: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Que a minha vida, que a sua vida seja para o louvor da sua glória. Que as nossas vidas como igreja, a Ele seja toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o louvor. Que Cristo seja engrandecido na minha vida e na sua vida, nas nossas vidas como igreja. Que o amor de Deus
seja derramado sobre os nossos corações e que possamos a cada momento entender essa profundidade, essa altura, essa largura e esse comprimento desse amor, esse amor de Deus que foi revelado em Jesus, que excede todo entendimento, que muitas das vezes nós não entendemos, mas foi esse amor que nos alcançou, foi esse amor que nos transformou, foi esse amor que nos perdoou e que continua nos perdoando cada momento, a cada instante das nossas vidas, porque somos fracos, somos limitados. Não conseguimos amar com o nosso amor, porque o nosso amor é condicional, mas o amor do Mestre, o amor do Senhor é incondicional. Que esse amor possa reinar em nós. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém, meu irmão.